Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Atlético Mineiro, do Galo, tudo bem? Do Galão da Massa, isso mesmo. Gente, saiu uma notícia muito complicada aí, sobre o transfer ban aplicado ao Galo, o que pode gerar muitos problemas para o Galo, né? Eu queria com vocês nesse vídeo explicar um pouco mais, entrar um pouco mais no detalhe do que é o transfer ban para aqueles que não sabem. E é muito importante nós falarmos disso para vocês terem noção de como a coisa é grave, e é muito mais grave do que muitas pessoas estão pensando. Isso vai de encontro aí a algo que eu venho denunciando aí, nas minhas lives, né, em outras falas que eu tenho sobre o Galo. Os mecenas do Galo estão usando o Galo, estão fazendo mal para o Galo nesse momento. É muito importante que a torcida entenda isso, abra os olhos para o que os 4 R's estão fazendo hoje no Galo. As pessoas só veem coisa boa, positiva, tem estádio, tem não sei o quê e tudo mais, né? Mas o capital político que esses 4 R's estão ganhando com o Galo é um negócio sem precedentes. De tal sorte que, mesmo todo o investimento que foi feito, é pouco diante daqueles que eles ganharam. Eles estão usando o Galo. E com a conivência de muitos torcedores aí, importantes e influentes, deste que é um dos maiores clubes de futebol brasileiro. Ok, gente? Então, eu quero detalhar para vocês o transfer ban e mostrar para vocês que a questão do transfer ban aplicado ao Galo é algo mais grave até do que muita gente pode estar falando neste momento. Tá? Antes disso, só pedir a sua autorização para abrir um parênteses e falar que nosso vídeo aqui tem um patrocínio da OneXBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida para você que curte uma aposta esportiva, evidentemente, né? Eu sempre convido você a pensar, né, no porquê você sempre vai na mesma casa de aposta, né? Eu convido você a conhecer a OneXBet, que é uma casa de aposta tida como a mais confiável do planeta Terra, aquela que vai tratar de fato você como consumidor, aquela que vai entregar os seus lucros dos seus ganhos ali, né? Imediatamente, sem nenhuma burocracia, seja um valor pequeno, seja um valor alto, seja um valor absurdo, você vai receber sem nenhuma burocracia imediatamente assim que você fizer o pedido do saque, né? Então, é de fato uma casa de aposta muito diferente, tá? Então, se você não conhece, eu digo para você que use o link que está na descrição desse vídeo, também no comentário fixado, para você se cadastrar no XBet, né? E depois você volta aqui, pega o código promocional, tá? Isso é muito importante. Uma XJOSA, coloca lá, para você dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso você queira, mas também, gente, veja só, para você notificar para eles que vale a pena investir aqui neste canal. O José, mas eu já me inscrevi baseado aqui, usando aqui o seu link, então, ok. Então, se você já está inscrito, ainda assim, você pode dar uma força para o canal. Quando você for apostar, e se você for apostar, use e abuse de apostar pela OneXBet, que isso também mostra para eles que vale a pena investir aqui neste canal. E de quebra, gente, tem jogos muito importantes hoje da Champions League, além da final da Copa do Brasil, entre Corinthians e Flamengo, né? É um jogo interessante para você fazer sua pezinha aí hoje, né? E também tem jogos aí, importante da Champions League, Barcelona contra o Inter, gente. Na minha opinião, hoje é vitória ou empate do Barça, tá? Nessa partida. O Bayern vai jogar contra o Vitória Pilsen lá na República Tcheca. Na minha opinião, é vitória do Bayern, né? O Liverpool vai encarar o Rangers lá na Escócia. É um jogo também muito importante, eu acho que dá o Liverpool ganhar. Nesse jogo iria Liverpool ou empate. Iria na vitória do Barcelona ou empate. Iria na vitória do Bayern contra o Pilsen. E também iria no jogo do Corinthians contra o Flamengo. Eu diria que neste jogo aí eu iria em vitória ou empate para o Corinthians. Mas você quer uma aposta mais segura mesmo? Coloca menos de 2 gols no primeiro tempo. Menos de 2 gols no primeiro tempo é uma baita aposta segura aí para você fazer, tá bom, gente? Não é inscrito, portanto, use o link que está na descrição desse vídeo, cadastre-se lá na OneXBet, depois pega o código promocional e coloca lá para dar uma força aqui para o nosso canal, tá bom, gente? Ok, vamos lá então falar agora do transfer ban. A notícia que foi dada é que o Galo recebeu um transfer ban, né? E foi punido pela FIFA. O que é o transfer ban? Né? O transfer ban é uma punição administrativa que a FIFA aplica para os clubes, né, por causa de dívidas em transferências internacionais. Portanto, se o Galo, por exemplo, está devendo lá para um clube aqui do Brasil, não é uma outra parada aí, é uma outra instituição ligada à CBF, no caso, né, que vai fazer essas cobranças. Mas se houver uma cobrança internacional, então, quando a FIFA é acionada, ela aplica o transfer ban. E por que é tão grave o transfer ban ser aplicado ao Galo aí? Vamos entender o que é o transfer ban. É, portanto, uma medida punitiva, administrativa da FIFA, só que essa medida, gente, ela tem algumas etapas, para você ter uma noção do que eu estou falando, de como é grave o que está acontecendo, né? A primeira etapa o clube é notificado, né, pela FIFA, é a primeira etapa do transfer ban. O clube tem até 45 dias, gente, para fazer um pagamento inicial da sua dívida com o clube ou um jogador ou qualquer outro profissional do exterior.
em 45 dias, né? Se nesse prazo o clube não fizer o pagamento inicial, né, ele recebe a segunda punição. Qual que é essa segunda punição? O clube é impedido de contratar até que quite completamente a dívida. O que significa isso que eu estou falando? Significa que ninguém estava sabendo, mas o Galo já havia recebido, né, a primeira etapa do transfer ban. Né? Ou seja, o Galo já foi acionado pela FIFA, obrigado a fazer um pagamento inicial. Certamente o Galo se comprometeu a fazer esse pagamento e não pagou. Não pagou. Né? Por isso que recebeu agora a segunda etapa do transfer ban, que é a impossibilidade, né, de registrar jogadores. O transfer ban impede a contratação de jogadores internacionais? Não, não impede. O que impede é o registro desses atletas. O transfer ban, porém, impede a contratação de jogadores aqui no Brasil? Também não, mas também impede o registro dos atletas. Ou seja, aplicado o transfer ban, o clube vai ter que ficar com o mesmo elenco até a quitação total da dívida, sem poder contratar nenhum jogador. Então, aquele elenco que está à disposição do clube neste momento, ok, o clube pode usar, mas não pode, evidentemente, registrar mais nenhum jogador, ainda que contrate. Ou seja, o Galo pode contratar jogadores no exterior, o Galo pode contratar jogadores no mercado nacional, o problema é que não vai poder inscrevê-los. E vamos combinar, quando o clube também tem o transfer ban aplicado, dificilmente ele consegue contratar algum jogador, porque ele pede ali a confiança bancária, ele pede também crédito no próprio mercado internacional de jogadores. Então, fica muito complicado. Ou seja, o Galo já foi notificado, já foi obrigado a fazer um pagamento inicial e ele deu calote, tá? Então, é muito difícil, muito complicado o que está acontecendo. O Galo fez ali uma contratação do Nath Fernandes por 6 milhões de dólares, né? E o River está cobrando os 2,5 milhões de dólares que o Galo ainda não pagou. Os dirigentes do Galo já entraram em contato falando que tem um acerto aí com o River, tal, que é mentira até agora, tá? É mentira. Eu entrei em contato com dirigentes do River e falaram para mim que é mentira, não tem esse acordo, não. Ou seja, continuam mentindo, né? E aí, segundo eles vão quitar essa dívida aí. Agora, o Galo tem até o final do ano para fazer esse pagamento aí no caso, a quitação total, não tem mais nenhum tipo de pagamento inicial, é quitação total, para que o Galo consiga inscrever novos jogadores. Então, isso é o transfer ban que foi aplicado ao Galo, que é um vexame para o Galo. Estão brincando com o Galo, que é uma das maiores instituições futebolísticas do continente e do mundo, gente. Não é brincadeira isso. Mas estão encarando o Galo como se fosse brincadeira. Os 4 R's estão fazendo mal para o Galo, na minha opinião. Estão aumentando a dívida com eles mesmos, né? Imoral essa dívida, porque eles ganham muito capital político, estão entregando aí, entre aspas, um estádio para o Galo. Aumentou-se absurdamente o valor desse estádio, porque veja bem, gente, a Juventus, né, da Itália, fez um estádio no valor de 500 milhões de reais, um estádio absurdamente moderno. Né? Agora, quando você, por exemplo, você pode fazer um estádio aí de 200 milhões aqui no Brasil, você pode fazer um estádio com a mesma capacidade pública para 1 bilhão, né? Ou muito mais, depende do material que você usa. Né? Não precisa usar material ruim, mas às vezes você coloca um mármore aí que é muito caro e você aumenta a dívida. Agora, eles que estão construindo esse estádio, eles, na verdade, é que determinaram como seria, na verdade, esse estádio. Eles que determinaram o aumento, por exemplo, do custo do estádio. Eles. Imagina só, é raposa cuidando de galinheiro, gente. Não são os dirigentes do Galo, por exemplo, que acertaram ali para que o estádio, para que houvesse um aumento no investimento sobre o estádio. Foram os próprios R's que fizeram isso, gente. Isso é um absurdo, isso é uma palhaçada com o Galo. É uma grande palhaçada. Que, na verdade, tem coisas muito mal explicadas aí nessa condução, nessa relação promíscua e absurda com os 4 R's, né? Eles não têm nada a ver com futebol, né? Estão usando o Galo de uma maneira desfavorável para o clube mineiro, gente. E muitos torcedores não entenderam ainda que isso não é uma brincadeira. Estão fazendo com que o Galo fique com a dívida aí completamente impagável, né? Qualquer dívida é possível hoje, até porque há muita generosidade com os clubes de futebol para que eles paguem suas dívidas, né? Qualquer dívida pode perfeitamente ser paga desde que tenha um plano, né? Só que os torcedores já estão acreditando no milagreiro, né? Como acreditar que o Zé seria, né, o Papai Noel, né? O milagreiro que iria colocar dinheiro no Galo apenas porque amam o Galo, que é uma mentira, né? Agora, na verdade, né, também estão acreditando na SAF. Que a SAF pode salvar, pode fazer não sei o que vai... E, de repente, isso também não, pode não acontecer, né? Então, vamos parar de acreditar em Papai Noel, vamos parar de acreditar, né, nesses generosos aí que tem, até porque uma SAF no Galo, volta a dizer, já falei muito sobre isso, ela pode perfeitamente não
concebeu um Galo como um clube aí para fazer grandes investimentos, mas apenas para ser uma espécie de incubadora de jogadores, né? E eu já expliquei isso nas minhas lives em alguns momentos também, porque há alguns clubes aqui no Brasil que têm um potencial de torcida, como Flamengo, Corinthians, Palmeiras tal, que se virarem SAFs, evidentemente que o patrocinador, que o dono da SAF, vai pensar duas vezes se vale a pena investir para ter um clube maior ou disputando um título para ganhar de um Flamengo, que já tem um potencial de torcida e de patrocínio maior, Corinthians também, São Paulo e Palmeiras, né? Ou é porque para ele investir no Galo, para o Galo ter esse tipo de competitividade, ele vai ter que investir muito, muito, muito mais do que vai ser investido nesses clubes que eu citei. Será que vale a pena isso para um investidor internacional? Ou seja, se ele vai ter que aplicar aqui valores que ele pode aplicar para um clube lá da Europa, né? Por que ele vai aplicar aqui no Brasil? Vamos acordar para a realidade, gente. Vamos acordar para isso daí. Né? Ainda dá para salvar o Galo. E neste momento, os 4Ls merecem um pé na bunda para que eles saiam da cidade do Galo. Porque nesse momento eles estão sequestrando o Galo da torcida e a torcida não está percebendo isso. Eles fazem mal para o Galo, eles são contraproducentes, eles não entendem a grandeza histórica deste que é um dos maiores clubes do futebol mundial, né, que está sendo usado, infelizmente, por esses 4Ls para que eles ganhem capital político com esse clube, e isto para dizer o mínimo, porque tem muita coisa estranha, obscura aí, que ninguém está comentando e que pode estar acontecendo também com o Galo, por causa dessa relação promíscua e absurda do Clube Mineiro, na verdade, de dirigentes do Clube Mineiro com os 4Rs neste momento. É isso.